Boa noite, professor. Meu nome é Rafael Pignaton. Eu sou aluno da turma de Algoritmos e Estrutura de Dados. E hoje eu vou apresentar o trabalho sobre o livro Linguagem C, Completa e Descomplicada, do André Bax. Agora eu vou compartilhar minha tela para que o senhor possa ver a apresentação dos slides. Bom, primeiramente, essa aqui é a minha apresentação pessoal. Meu nome completo é Rafael Messias Pignaton dos Santos, da disciplina de algoritmos, e os capítulos que eu vou apresentar são, respectivamente, o 1 e 2 do livro falado. Esse aqui é o sumário, ou seja, tudo que nós vamos aprender na aula de hoje está aqui. Mas antes de irmos para os conceitos técnicos, gostaria de apresentar um pouco do contexto da linguagem C. A linguagem C é uma das linguagens mais importantes da história da computação. Ela foi criada com o objetivo de permitir a construção de softwares eficientes e portáveis. Isso significa que um programa escrito em C, ele pode ser compilado e executado em diferentes sistemas operacionais e arquiteturas de hardware. Por esse motivo, a linguagem C se tornou muito utilizada em áreas como sistemas operacionais, sistemas embarcados, drivers e softwares de alto desempenho. Aqui são algumas outras características, né, da linguagem C, que são códigos mais enxutos e velozes, acesso de baixo nível à memória, que é um ponto muito positivo, implantação de programas com instruções em Assembly, que é outra linguagem de programação, o que ajuda muito. Grande número de compiladores compatíveis, né, que eu já falei, que é uma linguagem muito portável. Bom, agora nós vamos ver as informações históricas, né, sobre a linguagem C. A linguagem C ela foi criada em 1972 por Dennis Ritchie, nos laboratórios Bell. Só que foi com a ajuda, né, indiretamente ou diretamente do Ken Thompson, que foi o criador da linguagem B, que serviu de base para a linguagem C, logicamente. Mas a linguagem C ela foi criada, né, em 1972 por Dennis Ritchie nos laboratórios Bell. Ela foi desenvolvida inicialmente para auxiliar no desenvolvimento do sistema operacional Unix. Posteriormente, a linguagem foi padronizada pelo ANSI em 1989. O ANSI, como está aqui no slide, é American National Stars Institute. E isso permitiu com que diferentes compiladores seguissem o mesmo padrão. Essa padronização foi exatamente e extremamente importante para a expansão da linguagem C. E aqui eu quero falar um pouco desse fluxograma que eu deixei aqui no slide, porque isso reforça a importância, né, da linguagem C. Porque a importância da linguagem C também pode ser observada pela sua influência em linguagens de outras linguagens de programação, né? Porque o C ele deu origem a linguagens como C++, o Java, C Sharp, o PHP, que são todas linguagens que estão aqui no fluxograma, né? E aqui é outro esquema também que eu deixei, de um pequeno pedaço de código, né? Onde a linguagem C está em primeiro lugar e as outras linguagens elas têm alguns pontos em comum, algumas leves semelhanças, né? Porque justamente a linguagem C serviu de base para outras linguagens. Bom, para programar em C, geralmente nós utilizamos uma IDE, ou seja, um ambiente de desenvolvimento integrado. Uma IDE, ela fornece ferramentas como editor de código, compilador e depurador. Um exemplo bastante utilizado é o próprio CodeBlocks, né? Que permite escrever, compilar e executar programas em C de forma mais prática, né? Algumas linguagens de programação que ela suporta é o C, C++ e Fortran. E uma característica é que ela é leve e extensível. E aqui eu deixei um link, né, de para baixar o CodeBlocks. E o bom desse link é que ele vem com a IDE, né, do CodeBlocks e com um compilador GCC, mas ele também vem com um debugger, né, do GDB da Min GW. Debugger a gente vai aprender mais para frente, mas basicamente
é uma coisa que ajuda muito, né, os programadores, porque isso facilita na hora de visualização de erros, né? E aqui eu quero ensinar um pouco de como criar um projeto no CodeBlocks. Eu deixei aqui a imagem, né, a página inicial do CodeBlocks, e aí é muito fácil. É só você clicar em Create a New Project. Depois vai aparecer outra página. Você vai clicar em Console Application. E aí vai aparecer duas linguagens de programação. Vai aparecer o C e o C++. No caso, a gente vai escolher o C++ dessa vez. O C, né, na verdade, perdão. A gente vai escolher a linguagem C. E aí ele vai pedir o nome do projeto, né? Você coloca o nome que você quiser e escolhe a pasta onde você quer salvar esse projeto. Ou seja, pode ser na área de trabalho, na pasta Downloads, documentos. E aí depois você vai clicar em main.c. E aí já vai aparecer essa estrutura aqui que eu tô mostrando na imagem. E eu só queria deixar a informação de que para executar o programa, você basta selecionar o código que você escreveu e apertar F9. Basicamente é a maneira que eu uso, né? E aí eu quero ensinar um pouco de como usar o debugging, né, do CodeBlocks, que ele serve para executar, pausar, depurar. E aqui tem alguns comandos, né? Next line, é só você apertar F7, que ele passa para a próxima linha, né? Step out, que é o Shift mais Ctrl mais F7, e o Continue e o Stop Debugging. O Continue você só aperta Ctrl e F7. Bom, aqui é o esqueleto, né, de um programa em C. Eu deixei essa imagem aqui e com comentários também, né, como o primeiro aqui. Essa é a estrutura básica, né, de qualquer programa em C. E aí eu coloquei os comentários para conseguir explicar melhor. O primeiro comentário ele fala assim: inclusão de duas bibliotecas. A gente usa a função hashtag include para incluir, né? E entre maior e menor ali no código é a biblioteca stdio. std ela vem de padrão, né, em inglês. io, I vem de in, io de out, ou seja, é uma biblioteca padrão de entrada e saída. Vamos para o próximo comentário, que é a função principal, ou seja, o início do programa. Aqui que a gente começa o programa de fato, na função int.main. Próximo comentário, imprime a frase entre aspas na tela. Bom, a gente está falando da função printf, impressão formatada que a gente chama, né, em inglês. E aí tem a frase aqui, Hello World, e uma quebra de linha, né? A frase ela tem que ser entre aspas duplas, tá? Deixando bem claro, eu vou falar isso depois mais para frente, mas ela tem que ser em aspas duplas no comando printf. E aqui o ponto e vírgula no final, né? Senão ele não roda, é obrigatório ponto e vírgula. Bom, próximo comentário é faz uma pausa antes de fechar o programa. Então a gente coloca esse system pause e o pause tem que ser entre aspas duplas também e com ponto e vírgula. Porque, assim, se você for abrir o programa, a pasta do programa, sem o System Pause, ele vai abrir e fechar muito rápido, você não vai conseguir ler nada. Por isso que a gente coloca o System Pause, para que você tenha tempo de ler o código com calma, né? Senão se torna impossível você ler. E o último comentário aqui retorna o código de erro zero, informando que está tudo certo. Ou seja, o return zero, ele retorna um número inteiro, zero, indicando, assim, finalizando a função e dizendo que está tudo certo, né? Aqui a gente parte para a etapa de indentação do código, né? Basicamente, a indentação é uma convenção de escritas, né, do código visando a organização. Então, você pode ver aqui que a função itman, ela não está espaçada, mas as funções printf, system e return zero, elas estão espaçadas, ou seja, deslocadas um pouco para a direita de quem está olhando para a tela. Por quê?
Porque basicamente você faz uma identificação visual dizendo que o printf, o system e o return estão dentro da função principal. Por isso fica tão fácil de visualizar com a indentação do código, né? Porque ela facilita realmente a leitura e compreensão do código. E aí você consegue ter uma hierarquia, né, das funções. Agora falando sobre a compilação do programa, eu quero dizer primeiramente que a linguagem humana ela é diferente dos códigos de máquina. Por isso que a gente precisa da compilação, que é basicamente a tradução. Então, esse código ele é compreensível para humanos, mas o computador ele só entende linguagem de máquina. Por isso que é necessário utilizar um compilador, que traduz o código-fonte, né, que é o que a gente escreveu, para instruções executáveis. E aí a gente tem as etapas, né, da compilação. O processo de compilação ele é dividido em algumas etapas principais. A primeira é o pré-processamento, que interpreta diretivas como include e define. Depois ocorre a verificação sintática, né, em que o compilador verifica se o código foi escrito corretamente. E isso está no próximo slide, né? Perdão. Mas o pré-processamento, ele remove comentários, né? São algumas coisas que ele faz, né? Remove comentários, interpreta diretivas que começam com hashtag, ele inclui bibliotecas, expande macros, e aqui eu deixei um exemplo, né? Do include e o define. Bom, a verificação sintática é o compilador verifica se o código foi escrito corretamente, né? Então ele vai em busca de erros como falta de ponto e vírgula, parênteses não fechados, chaves erradas e comandos inválidos. Aqui eu deixei uma imagem, a inclusão da biblioteca está correta, mas aqui na função intmain, um pouco abaixo, né, na verdade, no printf, eu não sei se dá para ver direito, mas tá faltando ponto e vírgula depois do Hello World e a quebra de linha. Então não vai dar certo. No System Pause também está faltando. E no Return Zero está faltando ponto e vírgula. E também, opa, também falta fechar chaves da função principal. Então vocês conseguem ver aqui, onde está escrito int main, e aí abre e fecha parênteses e abre uma chaves. E falta fechar lá depois do return zero. Por isso que não vai dar certo. Então, a verificação sintática ela acusaria, porque tem alguns desses erros que eu deixei aqui, propositalmente, claro. Bom, temos a etapa da compilação, que traduz o código C para linguagem de máquina, e aí gera um arquivo, um tipo de arquivo, ponto objeto, ou arquivo.o, que é as instruções, né? O que a máquina deve fazer com esse código-fonte que você escreveu. E aí temos a link edição, onde ocorre a união de todos os arquivos objetos, tal. É a última etapa, nessa etapa todos os arquivos objetos e bibliotecas utilizados pelo programa, eles são unidos, né, para formar o executável final, que é o que a gente almeja. Aqui eu deixei um fluxograma, né, basicamente explicando o que eu acabei de falar, que é o código-fonte que a gente escreveu com a extensão .c. O pré-processamento, onde remove comentários, reconhece includes e defines. Aí nós partimos para a verificação sintática na procura de erros, né? Como ponto e vírgula, tal, chaves. Aí nós vamos para a compilação, onde geram arquivos pontual, ponto objetos. Vamos para a etapa de link edição, onde junta todos esses arquivos e, por final, a gente tem um programa executável, né? Bom, aqui eu quero ensinar sobre os comentários, né? Eu, particularmente, na maioria das vezes eu uso o barra e o asterisco, né? Porque eu geralmente uso o comentários com mais de uma linha. Por que que eu uso essa segunda opção aqui do slide? Porque
O dupla barra, ele só serve para um comentário de uma linha só. Então você escreve na linha horizontal, mas você não pode quebrar uma linha, né? Você não pode passar para a próxima linha. Por isso que eu prefiro usar o ponto, o barra asterisco, né? E aí, para você finalizar o comentário, você coloca ao contrário, você coloca asterisco barra. Isso auxilia, né? Eu preciso falar da importância, né, que os comentários têm no código. Mesmo que a máquina ignore o comentário, mas auxilia os programadores que vão ler. E às vezes até os próprios programadores não entendem nem o próprio código. Imagina quem está de fora, né? Por isso que é importante os comentários, para a identificação, tal, as funções e organização, né? Bom, aqui eu quero ensinar um pouco sobre as bibliotecas, né? Aqui você tem que a linguagem C ela possui diversas bibliotecas padrão. Essas bibliotecas elas fornecem funções prontas, né, que facilitam o desenvolvimento dos programas. Como por exemplo, aqui você usa o hashtag include e entre maior e menor você coloca o std e o ponto .h. São funções de entrada e saída, né? Mas a gente tem outras bibliotecas, como o stdlib.h, que são funções utilitárias. A gente tem o math.h, que são funções matemáticas. E temos o string.h também, que é a manipulação de strings. Bom, e aí eu quero ensinar como a gente cria uma biblioteca, né? Porque a gente pode inserir nossas próprias funções e isso facilita muito em alguns projetos que nós vamos fazer na linguagem C. E aí eu coloquei como exemplo aqui as quatro operações aritméticas, como soma, subtração, produto e divisão. Aí eu deixei essa imagem aqui como ilustrativa, né? E aí eu quero ensinar como a gente transforma essas funções, né, em biblioteca. Só que a gente precisa dividir em partes, né? Que é o cabeçalho da biblioteca e o código-fonte da biblioteca. A gente vai começar pelo cabeçalho. São as declarações do que está na biblioteca. Então, a gente tem as funções, os tipos e as variáveis, né? E a extensão que a gente usa do arquivo é .h. O H é da palavra cabeçalho em inglês. E o código-fonte, partindo para o próximo tópico da biblioteca, é o arquivo com a implementação das funções, né? Então, as funções que nós definimos no cabeçalho, elas são arquivadas, né, no código-fonte. E a extensão que a gente usa é .c. Aí eu deixei aqui a ilustração do cabeçalho e o código-fonte. Bom, ainda na etapa de transformar funções em biblioteca, a gente tem aqui incluir nossa biblioteca no nosso programa, né? Então, quando a gente inclui a nossa biblioteca no programa, não é mais necessário definir nossas funções. A gente chama as funções a partir da biblioteca. Então, fica muito mais fácil da gente usar as funções que a gente precisa, né? Bom, agora eu vou falar um pouco sobre as operações com arquivos, que é gerenciar arquivos com remove e rename. Então, o remove é apagar um arquivo e rename é renomear. Isso aí é muito fácil, né? É um conceito bem simples. A gente vai passar para o acesso a arquivos. A gente tem open, que é abrir. Na verdade, não fala open, né? É fopen. Vamos passar para o próximo. Fclose, que é fechar um arquivo. Fflush, limpa o buffer. E setbuff, controla o armazenamento em buffer. E agora a gente tem as entrada e saídas formatadas. Então a gente tem as funções para ler e imprimir dados formatados. Bom, para imprimir, né, a gente tem o printf, que imprime dados na tela. O scanf, ele lê os dados do teclado. E o fprint, ele escreve dados em arquivo. E o fscan, ele lê dados em arquivo, de arquivo. Bom, a gente tem o getchar e o putchar também. Ele lê e escreve caracteres, respectivamente.
A gente também tem o gets e o puts. Ele lê ou escreve strings, que são mais de um caractere, né? E a gente tem o fgetC e o fputC. Ele lê ou escreve caracteres em arquivos, né? Esse C aí é de extensão. Ainda no tópico de entrada e saída direta, a gente tem funções para ler e escrever no bloco de dados, né? A gente tem o read, que lê dados de arquivo, e o fwrite, que escreve. A gente tem também no posicionamento no arquivo, que é o fseek, move a posição no arquivo, e o ftel, informa a posição atual, e o rewind, volta para o início do arquivo. E aqui a gente entra no tratamento de erros. Bom, o que é isso, né? São algumas funções para identificar erros durante operações com arquivos. Então a gente tem o FEOF, que basicamente detecta o fim de arquivo, o F-erro, que verifica o erro, e o P-erro, que imprime, né, a mensagem de erro. Então, você repara que são duas coisas diferentes, né? O computador ele pode verificar, mas ele não, às vezes pode não imprimir se você não colocar. Então ele verifica o erro, mas não avisa na tela do console, né? Se você não colocar essa função p-erro, né? Que é de impressão da mensagem de erro. Bom, agora a gente tem tem alguns tipos importantes, ainda no capítulo 1 do livro, hein? File, manipular arquivos. EOF indica o fim do arquivo. E o null é um ponteiro nulo. Bom, a gente tem aqui biblioteca de utilidades. Então, a gente tem alguns tipos de conversão de string para números. A gente tem o atoy, que é de string para variável inteiro, e o atof, que é de string para variável double. E números aleatórios, né? A gente tem o range, que gera um número aleatório, né? Completamente aleatório, e o srange, que ele vai inicializar o gerador. Então a gente tem aqui a parte de gerenciamento de memória, né? Que é o malloc, aloca a memória, né? E o callloc, ele aloca a memória e indicaliza, né? Então ele, além de alocar, ele indicaliza a memória. E o free, ou seja, ele libera, basicamente em inglês, a memória. Bom, a gente indo agora para as bibliotecas matemáticas, a gente tem as principais funções, né, da biblioteca. A gente tem as funções trigonométricas, como seno, cosseno, tangente. Aqui são somente as principais, né? Mas a gente sabe que existem as cossecantes, né? As demais funções trigonométricas, né? Mas vamos seguindo. Logaritmos e exponenciais, como log, log10 e ESP. Potência e raiz, como Poe e Scratch. Arredondamento, como seu e flur. Aqui a gente vai para a etapa de teste de caracteres, ctype.h. Bom, basicamente ela é usada para verificar tipos de caracteres, ou seja, o isDigit, ele verifica se é um número. Ele vai lá, você coloca o comando, né, isDigit, e ele vai lá e verificar para você se é um número. Então a gente tem depois o isalpha, verifica se é uma letra, islower, verifica se é minúscula, isupper, verifica se é maiúscula. E o toLower converte para minúscula e o toUpper, que converte para maiúscula. Bom, a gente chega na parte de manipulação de strings, string.h. A gente tem aqui as principais funções, né, de cópia, que é o str, spy. Né? A gente tem também a concatenação, extract. A gente tem a comparação e o comprimento da string, que é o strlen. Bom,
Indo para data e hora, a gente tem algumas funções principais, né? Como time, clock, drift time e strict time. Bom, respectivamente, né? Time retorna o tempo atual, ou seja, o presente. O clock, ele mede o tempo de execução. Drift time, a diferença entre tempos. Drift time, formata data e hora. Bom, a gente chega também na estrutura de data, que é a struct time, que a gente tem segundos, minutos, horas, dias, mês, ano e dia da semana. Bom, agora a gente chega na etapa de variáveis na linguagem C. Uma variável é uma posição na memória do computador. Ela é utilizada para armazenar dados. Cada variável possui um nome, um tipo e um valor. O tipo define quais valores podem ser armazenados naquela variável. Bom, na linguagem C, existem alguns tipos básicos de dados. Entre os principais, a gente pode citar, né, a variável do tipo char, int, float, double. Mas antes eu quero mostrar aqui o exemplo, né, int x. Então, a primeira, a gente tem que colocar assim, né, o tipo da variável e o nome da variável. Então, a gente coloca int de inteiro, né, e a variável x, que é o nome dela. E aqui embaixo, no final, a gente coloca o tipo, né, int de inteiro, e três variáveis, três nomes de variáveis. Então, a gente pode fazer isso mesmo. A gente pode colocar mais de uma variável, a gente consegue declarar mais de uma vez. Então, aqui tem algumas condutas, né, que nós deveremos respeitar, que é a variável deve ser declarada antes de ser usada. Quando declaramos uma variável, o computador ele reserva um espaço na memória. Se não definirmos um valor, ela pode conter lixo de memória. Isso aqui é perigoso, assim, né? Entre aspas. É bom tomar cuidado com isso aqui, porque, por exemplo, se você colocar uma variável do tipo char e colocar entre colchetes, né? O espaço que você quer, por exemplo, você coloca char e entre colchetes 4, você vai armazenar quatro espaços, né? Mas se você só preencher três, o computador ele vai lá e preenche com lixo, né? Então, quando você for olhar lá, vai estar diferente do que você escreveu. Vai ter três espaços e um com lixo. Então, você tem que tomar cuidado com isso aí. E aqui no final do slide eu coloco um exemplo, né? A variável do tipo int, o nome dela é x, e x ele recebe 5. Bom, aqui temos algumas regras, né, para os nomes das variáveis. Eles podem conter letras, números e underscore. Eles devem começar com letra ou underscore. Mas elas não podem ser palavras reservadas à linguagem. Aqui a gente tem uns exemplos do que pode, né? Do que é permitido. Idade, número underscore, total. A gente tem aqui um case sensitive, que é basicamente a linguagem C diferenciando letra maiúscula de minúscula. Aí eu coloquei aqui o exemplo, né? Da mesma palavra escrita com algumas letras. Por exemplo, a primeira vez aqui escrito soma, tá tudo em minúsculo. A segunda vez, só a primeira letra tá em maiúsculo e o resto em minúsculo. E a outra tá toda em caixa alta. Na linguagem C, isso aqui é diferente. Cada um deles é diferente entre si. E aí eu coloquei esse exemplo específico porque é bom você tomar cuidado, né, com utilizar a mesma palavra, né, com utilizando caixa alta ou não, porque você pode confundir achando que é a mesma coisa, mas a linguagem C ela considera como uma coisa diferente, né? Então não é aconselhável você utilizar dessa forma. Bom, a gente tem aqui os tipos de variáveis, né? O tipo de uma variável, ela define quais valores ela pode armazenar
e quais operações podem ser realizadas, né, no programa. E a gente tem cinco tipos básicos, que eu já falei, né, adiantei um pouco, mas são os tipos do tipo char, do tipo int, do tipo float, double e void. Void em inglês é vazio, né? Double, ele tem um nível de precisão a mais, né, do que o float. Os dois são números reais com vírgula, né? Mas o double ele tem uma precisão maior do que o float. Int é a variável inteiro, né? É um número sem casas decimais. E a variável char é um caractere, né? Então a gente vai começar estudando o tipo char. Bom, ele armazena um caractere ou um número inteiro pequeno. Ele ocupa um byte, é pouca coisa, né? 8 bits. E aí eu coloquei um exemplo aqui, né? Char, que é o tipo, né? O nome da variável, C recebendo A. E aqui sempre tem que estar em aspas simples, né? Os caracteres. Bom, a gente passa aqui para o variável do tipo int, que é armazenamento dos números inteiros. E aí, geralmente, ele ocupa entre 16 e 32 bits, né? E aí eu coloquei um exemplo aqui de uma variável inteira n recebendo 1459. Então, tá tudo certo. É isso aí mesmo. A gente tem aqui a variável do tipo float e double, né? Eles são números reais com parte decimal. Só que o float ele tem uma precisão simples e o double tem maior precisão. E aí eu coloquei um exemplo aqui, float f recebendo 5,25 e o double d recebendo 15,673. Aqui o double ele tem uma precisão maior de uma casa decimal, só que assim, quando você vai ver, a precisão do double é muito maior, né, do que o do float. Só que você tem que prestar atenção para não gastar um espaço na memória utilizando o double, sendo que você poderia utilizar o float, né? Então você tem que reparar nisso aí. Você tem que sempre economizar espaço na memória, porque aí o programa ele fica mais leve, né? Então vai ser bem vantajoso para vocês. Bom, ainda nos tipos de variáveis em C, a gente tem notação científica também, né? São os números muito pequenos ou grandes. E aí eu coloquei aqui, né, um exemplo. Double x, né, recebendo 5,0, 10 elevado a 10. E aí você vai ter aqui, né, o 5 com 10 zeros, né? E aí passando para o tipo void, que é vazio, né? A gente usa para funções que não retornam valor, porque é vazio. Ele vai lá e faz a função, né? Faz o que tem que fazer e não retorna nada, né? Então não é possível criar variáveis do tipo void. Bom, modificadores. A gente já acabou de chegar no capítulo. A gente está no capítulo 2, né? Então vamos lá. Modificadores de tipo. O C, na linguagem C, possui quatro modificadores de tipo: o signed, unsigned, short e long. Eles alteram o tamanho ou o intervalo de valores das variáveis, né? Então a gente vai partir aqui para o sign e unsigned. O sign ele permite valores positivos e negativos, mas o unsigned ele permite apenas valores positivos, mas ele aumenta o intervalo de valores positivos. Aí eu deixei um exemplo aqui: unsigned, variável int x. Aí o que restou é o short e long, né? O short é um inteiro menor, geralmente com 16 bits, e o long um inteiro maior, com 32 bits. E eu deixo um exemplo aqui: short int e ponto e vírgula, long int n ponto e vírgula. Então a gente consegue
utilizar, né, mais de um modificador. Aí eu deixei essa tabela aqui, por exemplo, eu vou pegar o segundo aqui, né, na coluna de tipo, a segunda linha, né? Peguei aqui, unsigned char, ou seja, você está utilizando dois modificadores, né? E aí ocupando 8 bits no intervalo. Aí tem um intervalo de valores, né? Como por exemplo aqui na segunda linha, terceira coluna, de 0 a 255. Bom, isso cria um número inteiro grande sem sinal, permitindo valores maiores, né? Bom, agora a gente vai aprender também, basicamente, quando a gente escrevendo variáveis na tela. Bom, na linguagem C, a gente usa a função printf para mostrar os dados na tela, que printf é basicamente a impressão formatada, né? Traduzindo em inglês. Isso permite a gente escrever textos, valores e variáveis na saída padrão, né? O monitor. E aí agora a gente vai aprender a sintaxe da função printf. De uma forma geral, o printf você coloca entre aspas o tipo de saída e a lista de variáveis. Eles são dois parâmetros, né? O tipo de saída é o formato dos dados a serem exibidos e a lista de variáveis, os valores serão mostrados. Bom, ainda escrevendo texto na tela, o printf também pode mostrar apenas uma imagem, uma mensagem, perdão. Exemplo, né, que eu coloquei. Printf, Olá Mundo, que é o primeiro programa que quase todo programador aprende, né? Então aqui a gente tem o comando printf, que é imprimir, entre aspas duplas, a frase que a gente quer, Olá Mundo, e o ponto e vírgula, né? Fechando entre parênteses aqui o ponto e vírgula. Então a gente tem aqui embaixo, escrevendo valores formatados. Para mostrar valores, usamos especificadores de formato. Eles começam com uma porcentagem, um símbolo de porcentagem. E aí não tem aqui aqueles tipos de variáveis que eu disse, né? Tipo char. Aqui a gente tem o string também, a gente tem float, double. Então vamos lá. A porcentagem D, ela representa a variável do tipo int. Porcentagem F, número real, ou seja, double ou float. O computador ele pode alterar no meio do programa, né? Vou explicar um pouco isso mais para frente. Porcentagem C representa a variável do tipo char. Porcentagem S do tipo string. String é basicamente assim um conjunto de caracteres, né? É mais de um caractere. E aí eu coloquei um exemplo aqui prático, né? Printf, essa é a formatação correta, né? Printf, entre parênteses e entre aspas duplas, você coloca o tipo da variável, né? Com esse símbolo da porcentagem. Então, a gente tem aqui porcentagem D, representa a variável do tipo int. E aí você coloca a vírgula e o nome da variável que você quer. Bom, a ordem dos dados, né? Os formatos devem aparecer na mesma ordem das variáveis. Ou seja, a gente colocou um exemplo aqui. Printf, uma variável do tipo int e do tipo float ou double. Então a gente consegue visualizar que quem é do tipo int aqui é o x, porque está na ordem, é o primeiro. E o float ou double é o y, né? Só porque está na ordem. E aí, passando para o próximo tópico, né, de textos mais variáveis, a gente tem que o printf ele permite misturar textos e variáveis. E aí eu coloquei como exemplo aqui o printf idade, né, do tipo int, e aí o nome da variável, né? Isso permite criar mensagens claras para o usuário, né, para quem está utilizando. E aqui eu vou ensinar um pouco sobre quebra de linha, né? Quebra de linha é basicamente assim, você
está escrevendo e aí você quer apertar o Enter, né? Como se você estivesse pulando uma linha, se estivesse migrando para uma linha nova. E aí, como é que você faz isso? Deixa eu um exemplo aqui. Por exemplo, na função printf. Na função printf, você vai colocar a frase que você quer e aí você coloca contra barra n antes de fechar as aspas, tá? Isso é importante. E aí você vai pular uma linha. Mas tem uma observação, diferente do scanf, o printf ele não usa o símbolo de e comercial antes das variáveis. Aí eu coloquei aqui como exemplo, ó, o printf é entre aspas porcentagem d, indicando que é uma variável tipo int, né? E o nome da variável. Agora a gente vai aprender a função puxar. A função puxar é usada para escrever um único caractere na tela. De forma geral, a gente escreve assim, puxar e o nome o caractere, né? Com ponto e vírgula no final. Isso é importante. Características, né? Recebe um valor inteiro. O valor é convertido num caractere ASCII e aí o caractere é exibido na tela. Bom, agora a gente vai para a parte do scanf, getchar, que é a parte da leitura, né, dos dados. Na linguagem C, a gente utiliza as funções de entrada para ler dados digitados pelo usuário, né? E as principais funções que a gente tem é o scanf e o getchar. Scanf é basicamente a leitura formatada. O getchar é a leitura de um único caractere. Então a gente vai estudar um pouco mais a fundo, especificamente a função scanf, né? Bom, a função scanf ela lê dados do teclado de forma formatada. Acabei de falar isso. De forma geral, a gente escreve assim: scanf entre parênteses e aspas duplas, e a gente coloca o tipo de entrada, como por exemplo, porcentagem D, vírgula, lista de variáveis, como por exemplo, aí a gente já utiliza aqui o e comercial e o nome da variável, entendeu? A gente usa o operador e comercial. Isso indica o endereço, né, de memória onde o valor será armazenado. E aí a gente tem leitura de vários valores. Por exemplo, aqui coloquei duas variáveis do tipo int, né, que é o x e o y. Né? Então, a gente coloquei aqui o scanf, entre aspas duplas, porcentagem D e porcentagem D, ou seja, duas variáveis do tipo int. Aí vem o e comercial, né, que dá o endereço, né, da memória, x e o endereço da memória y, da variável y, né? Aqui embaixo a gente tem os valores, podem ser digitados um por linha, ou seja, a gente já pressionando o Enter, e separados por espaço mesmo, né? Agora a gente vai para a função getchar. A função getchar, ela lê um único caractere do teclado, né? De forma geral, a gente escreve assim, getchar, entre parênteses, e o ponto e vírgula. Características. Ela não recebe parâmetros. Diferente das outras funções, ela não recebe argumentos, né? Que a gente chama. Retorna o código ASCII do caractere lido. E aí a gente tem aqui o retorno getchar. O ASCII, ele é, ele é comentado se não houver erro, né? E o EOF, se houver algum erro. Bom, a gente tem aqui escopo de várias variáveis. O escopo de uma variável define onde ela pode ser utilizada dentro do programa. Variáveis globais podem ser utilizadas em todo o programa. Variáveis locais só podem ser utilizadas dentro do bloco em que foram declaradas, né? Então a gente tem aqui dois exemplos de variável global e de variável local, escopo, né? Na verdade.
E aí a gente chega na parte de prioridade de variáveis. Quando não existem variáveis com o mesmo nome, a variável mais próxima do bloco tem prioridade. As variáveis locais podem ocultar variáveis globais. Por isso, não é indicado colocar nomes repetidos, igual aquele exemplo que eu falei, né? A palavra soma, escrito de forma diferente. E aí a gente chega nas partes das constantes, né? Bom, constantes são valores que não podem ser alterados durante a execução do programa. Na linguagem C, a gente pode criar, né, constantes utilizando a diretiva define ou um modificador const, né? Que é o que a gente vai aprender. Eu coloquei aqui valor literal, né? É um valor escrito diretamente no código, como int, né? Variável do tipo int n recebendo 10. E aí a gente vai aprender aqui o define e o const. Uma forma de criar uma constante é usando o hashtag define, como por exemplo aqui, hashtag define pi como 3,1415. Então você está falando para o computador, para a máquina, né? Definir pi como esse valor que você colocou. Então o compilador ele vai lá e substitui pi pelo valor definido no programa que você mesmo colocou. E aí a gente vai aprender agora com const. Exemplo, a gente coloca assim, const float, pi, né? Que é como pi é um número decimal, a gente coloca float. Então vai ficar const float pi recebendo 3,1415. Nesse caso, a constante funciona com a variável, que não pode ser modificada. Agora a gente chega nas sequências de escape. São caracteres especiais usados em textos. Bom, a quebra de linha eu já falei, que é o contra barra N. Contra barra T é a tabulação. Duas contra barra, né? A gente chama de barra invertida. Barra e contra barra aspas, né? A gente serve muito, a gente usa muito, né, na função printf, para a gente conseguir imprimir aspas, né? Bom, e dessa forma a gente finaliza, né, como conclusão os capítulos 1 e 2 da linguagem C. Apresentam os fundamentos necessários para começar a programar. Compreender conceitos, né, como compilação, variáveis e bibliotecas é essencial para desenvolver programas mais complexos. E aí eu separei algumas perguntas, né, que o senhor poderia fazer, ou qualquer pessoa que estivesse aprendendo esse conteúdo poderia fazer. Eu separei aqui. O que é compilação? Primeira pergunta. Compilação é o processo de tradução do código-fonte escrito pelo programador para a linguagem de máquina, que pode ser executado pelo computador. Pergunta 2. O que é uma variável? Uma variável é um espaço na memória do computador utilizado para armazenar um valor que pode ser utilizado e modificado durante a execução do programa. Qual a diferença entre variável global e local? Variável global, elas são declaradas fora das funções e podem ser acessadas em todo o programa. As locais são declaradas dentro dos blocos e só existem dentro daquele bloco. E a última pergunta, né? Para que servem bibliotecas? São perguntas muito frequentes, né? As bibliotecas elas fornecem funções prontas que facilitam a implementação de tarefas comuns, como a entrada e saída de dados ou operações matemáticas. Bom, então com isso a gente chega ao final da apresentação e agora a gente vai resolver, né, os exercícios no Code Blocks. Eu tive um pequeno problema que eu fiz, né, todas as questões, mas aí ele não está querendo salvar, né? Fazer o seguinte.
Voltando, aqui a gente tem a primeira questão, né, dos exercícios propostos do capítulo 2. Então, eu deixei aqui como comentário, né, o enunciado da questão. Elabore um programa que escreva as mensagens de início do programa e fim na tela, uma em cada linha, ou seja, usando quebra de linhas, usando apenas um comando printf. Então, a gente tem aqui a inclusão da biblioteca, né, a função principal, e aqui a gente tem a função printf. E aí a gente coloca aqui entre aspas duplas a frase que a gente quer, contra barra n, que é a quebra de linha, a, a palavra que a gente quer imprimir depois, fim, e mais uma quebra de linha, e aí a gente finaliza com aspas duplas, né, fechando as aspas e os parênteses, colocando ponto e vírgula e retornando zero, indicando que está tudo bem. Então, eu vou compilar aqui vou dar o código, né? E aí a gente consegue ver que o programa, ele deu certo, né? Ele foi um sucesso. Bom, a segunda questão, ela diz assim: escreva um programa que leia um número inteiro e depois o imprima. A gente ainda está na segunda questão, ainda é um programa bem simples, né? Aqui a gente tem a declaração da biblioteca, a função principal. Aí a gente declara aqui a variável do tipo int, ou seja, inteiro, e o nome dela, número. E aí eu coloco aqui um printf, pedindo para o usuário digitar um número. O scanf, ele vai interpretar, ele vai ler essa variável do tipo inteiro. Aí a gente usa o e-comercial aqui para o endereçamento, né, da memória da variável. E outro printf, né, indicando aqui que a gente vai imprimir uma variável do tipo inteiro, quebrando uma linha, e aí a gente coloca a variável que a gente quer, que é um número, e retornamos a zero. Digite um número. Então ele imprimiu aqui o número que eu mesmo digitei, né? Então tá tudo certo. Bom, com a terceira questão a gente tem o enunciado seguinte: escreva um programa que leia um número inteiro e depois imprima a mensagem valor lido, seguido do valor inteiro. Use apenas um comando printf. A gente tem a mesma estrutura de sempre, né? Inclusão da biblioteca, função principal. Aqui a gente declara a variável número do tipo int, um printf para pedir, né, que o usuário digite um número inteiro. O scanf ele vai escanear, ele vai ler, né, essa variável que o usuário vai digitar, que é do tipo inteiro, e ela recebe o nome de número, né? E outro printf para com a frase valor lido. E aí o que ela vai imprimir depois é a variável do tipo int, quebrando uma linha, e aí a própria variável aqui. Retornamos a zero. Digite um número inteiro. 88. Pronto. Valor lido 88. Então tá tudo certo. Quarta questão a gente tem como enunciado: faça um programa que leia um número inteiro e depois o imprima usando o operador porcentagem F, ou seja, float. Veja o que aconteceu. Bom, a gente tem a mesma estrutura de inclusão de biblioteca, função principal, declaramos o número, que é a variável do tipo int. Eu peço aqui com o printf para o usuário digitar um número inteiro. O scanf ele vai ler essa variável, né, do tipo int, só que ela vai imprimir, o printf ele vai imprimir um valor do tipo float, double, do tipo double, perdão. E aí o que vai acontecer é o seguinte, ó. Digite um número inteiro, 34. E foi lá e adicionou, preencheu, né, com as casas depois da vírgula, né?
Mas como é um número inteiro, ele adicionou tudo zero. Questão 5 ele pede para eu fazer ao contrário. Ó. O enunciado é o seguinte: faça um programa que leia um valor do tipo float e depois imprima usando o operador porcentagem D, ou seja, valor int. Veja o que aconteceu. Então a gente declarou aqui a variável um número do tipo float, né, que foi o que ele pediu, e aí eu vou lá e peço para o usuário digitar um número do tipo float. Aí ele escaneia, ele lê, né, como uma variável do tipo float, mas na hora de imprimir, ela imprime como um tipo inteiro. Então, o que vai acontecer é o seguinte: eu vou digitar um número com vírgula e vai sair um número inteiro. Foi justamente o que aconteceu. Na questão número 6, o enunciado diz assim: faça um programa que leia um valor do tipo double e depois o imprima na forma de notação científica. Então, a gente tem a declaração da biblioteca, a função principal. Declaramos a variável número como tipo double. Eu peço para o usuário digitar um número do tipo double. O programa, o computador, ele vai ler como um tipo double, essa variável número, só que ela vai imprimir em forma de notação científica. A gente vem aqui um número 7,87690. Ela imprimiu como forma de notação científica. Na questão 7 de enunciado seguinte, elabora um programa que leia um caractere e depois imprima como um valor inteiro. Então, a gente tem aqui a declaração da biblioteca, função principal. A gente declara a variável letra como uma variável do tipo char, que é, ou seja, caractere, né? Eu peço para o usuário digitar um caractere no printf, né? No scanf, ele vai ler a variável como uma variável do tipo char ainda, mas vai imprimir como um tipo inteiro. Então, vou digitar um caractere em caixa alta, que é correspondente a 65 como inteiro. Enunciado da questão 8. Faça um programa que leia dois números inteiros e depois os imprima na ordem inversa em que eles forem lidos. A estrutura do código aqui é declaração da biblioteca, função principal, e aí a gente declara duas variáveis, a, b, como do tipo inteiro. Eu peço para o usuário aqui no printf digitar dois algarismos, né? Seria o a e o b. O scanf ele vai ler duas variáveis aqui, ó, do tipo porcentagem d, ou seja, inteiro. Aí coloco o e comercial para endereçamento da memória, ou seja, o scanf ele vai receber, né, vai ler duas variáveis do tipo inteiro, a e b, e o printf ele vai imprimir na ordem inversa, né? Então, rodando aqui, escrever um e 2 vai escrever 21. Enunciado da questão 9. Faça um programa que leia dois valores do tipo float. Use um único comando de leitura para isso. Em seguida, imprima os valores lidos na ordem inversa em que eles foram lidos. Aqui a gente tem a inclusão da biblioteca, função principal. A gente declarou as variáveis x e y como float, né? Variável do tipo float. Eu peço o usuário para digitar dois números do tipo float. O computador vai receber isso com o float ainda.
E o printf ele vai imprimir na ordem inversa. Vou colocar aqui 3,45 e 4,35. Aí ele imprime na ordem inversa. Tá correto. Enunciado da questão 10. Elabore um programa que solicite ao usuário entrar com o valor do dia, mês e ano inteiros. Em seguida, imprima os valores lidos separados por uma barra. Bom, então aqui a gente no código tem a inclusão da biblioteca. A gente declarou na função int.main as variáveis dia, mês e ano como função, como inteiro, né? Aí eu solicito para o usuário digitar o dia, o mês, o ano, e aí o computador vai ler isso como variáveis do tipo int, respectivamente como dia, mês e ano. E aí o computador vai imprimir, né, variáveis do tipo int, respectivamente, dia, mês e ano, separado por uma barra, que é o que a gente colocou aqui. Então, eu vou digitar aqui. Então, deu certo. Digitou o dia, o mês e o ano. Enunciado a questão 11. Elabore um programa que contenha uma constante qualquer do tipo float. Use o comando #define. Imprima essa constante. Ele pede para elaborar um programa, uma constante do tipo float, e eu preciso imprimir usando. Aí eu tenho que usar o comando define para definir, né? Então eu vou definir o pi aqui, né? Incluir a biblioteca, vou definir aqui o pi como 3,14 antes da função principal, e aí dentro da função principal eu vou lá e chamo a definição de pi. Então ele coloca lá valor da constante como o valor que eu defini para pi. Enunciado da questão 12. Elabore um programa que contenha uma constante qualquer do tipo int. Use o comando const. Imprima essa constante. Então aqui a gente inclui a biblioteca de entrada e saída, padrão. Aqui na função principal, a gente coloca const int. Então a gente define, né, a variável número como inteiro, recebendo 10. E aí a gente só imprime aqui a frase valor da constante e a variável inteiro, quebrando uma. Aí a gente quebra uma linha e imprime a própria variável. Valor da constante igual a 10. Está correto. Enunciado da questão 13. Faça um programa que leia um caractere do tipo char e depois o imprima entre aspas duplas. Assim, se o caractere lido for a letra A maiúscula, deverá ser impresso ela maiúscula entre aspas duplas. Então, a gente tem aqui a biblioteca, a declaração dela, função principal. Aí a gente declara aqui a variável letra como do tipo char, ou seja, um caractere. Aí eu peço o usuário com printf para digitar um caractere. O computador vai receber isso com uma variável do tipo char, vai endereçar isso aqui também na memória. E aí com o printf a gente vai imprimir as aspas duplas aqui na ponta
e a variável char aqui no meio. E aí a gente quebra uma linha. A letra aqui. Então, vou digitar letra B maiúsculo. Imprime a letra B entre aspas maiúsculo também. Enunciado da questão 14. Faça um programa que leia três caracteres do tipo char e depois os imprima em um em cada linha. Use um único comando printf para isso. Então, para isso, a gente precisa declarar a biblioteca principal, padrão, na verdade, fazer a função principal, declarar três variáveis A, B, C do tipo char. Aí eu peço para o usuário com printf, peço para ele digitar três caracteres. O computador vai receber aqui, né, três variáveis do tipo char, A, B, C, e aí eu vou imprimi-las. Três caracteres. B, C. Então, reparem bem que ele imprimiu aqui, ó. Bom, enunciado da última questão, número 15. Escreva um programa que leia três variáveis do tipo char, int e float. Em seguida, imprima de três maneiras diferentes, separadas por espaços, por uma tabulação horizontal e uma em cada linha. Use um único comando printf para cada operação da escrita das três variáveis. A gente tem aqui o esqueleto, né, de declaração da biblioteca, função principal, aí a gente declara aqui, respectivamente, o que ele pediu, né? A variável letra do tipo char, variável número do tipo int e variável valor do tipo float. Então, eu peço para o usuário digitar um caractere, um número inteiro e uma variável do tipo float. E aí o computador vai receber isso aqui, respectivamente, ó, tem que ser na ordem, char inteiro e float, e aí ele vai imprimir do jeito que ele pediu, separados por espaço, separado por uma tabulação horizontal e um em cada linha, tornando a zero. Caractere, um número inteiro e um número do tipo float. Então é isso. Finalizado. Queria agradecer ao professor e professor Tiago. E essa foi a apresentação do trabalho. Muito obrigado, boa noite.